passou um ano pregando para um mendigo, dizendo que era católico, ele dizia que era católico, ele era um mendigo que bebia cachaça no meio da rua. Aí eu sentava na negociada do lado dele, pastor, você estava ficando conversando com ele. Pregava. Aí, não, senhor, tá mais não, ele é muito duro de coração. Eu dizia, muito duro, mas passei um ano pregando para ele. Depois que eu passei, deixei de pregar, passou alguns meses, ele se converteu, mendigo. E hoje ele é o pastor lá do Curió, o pastor Paulo. Dirige na congregação. Quer dizer, Deus ele faz, liberta o homem da escravidão, meus irmãos. O dia do Senhor chega, quando chega, Deus ele traz libertação. Deus ele liberta o homem. Eu me lembro quando eu estava preso, não preso fisicamente, mas preso nas obras das trevas, deste mundo de horror. Eu estava 3 horas da madrugada na rua, numa festa, e nesta festa eu estava sob efeito de bebida. Saí dessa festa, fui para outra festa. Quando eu ia gravando na esquina, 3 horas da manhã, eu sob efeito de bebida. A mulher dizia assim: ô Deus, para aí, me dá R$1 aí, tem R$1. Essas mulheres do mundo mundana. Pois bem, mas essa mulher estava combinada com um cara. O cara ia saindo de trás do muro, pastor. E esse homem estava armado com um facão. E ele saiu correndo atrás de mim. E eu saio correndo, porque se eu reagisse ele tinha me matado, não tinha ninguém na rua, era 3 horas da manhã. E quando eu corro, eu tropeço, caio, bato a cabeça no chão, desmaio. Ele leva o dinheiro, a minha carteira, o relógio, meu tênis, que eu estava arrumado. Aí eu peguei de manhã, ele levou tudo, eu perdi a minha audição, 80% da audição. Fui para o hospital. Quando eu fui para o hospital, quando eu estava lá no hospital, eu lembrando quando eu era da mocidade, da igreja, do tempo que eu era da casa do Senhor, aí eu dizia, eu vou voltar, um dia eu vou voltar para a casa de Deus. No dia seguinte eu cheguei em casa, não precisou uma grande pregação para mim se reconciliar. 2 jovens de uma igreja chamada Gileade estavam passando, eu me reconciliei com ele. Depois eu comecei a voltar para a igreja e fui me libertando cada vez mais. Claro que todo dia nós precisamos de libertação, nós precisamos ser transformados. E fui me libertando. Uma certa noite eu cheguei em casa, quando eu fui dormir, eu tive uma visão de madrugada que eu estava na beira de um buraco, de um precipício. Eu olhava para baixo e não via o fim desse abismo, não via o fim desse buraco. Eu dizia assim, a parte onde eu estava se partindo, e eu dizia, eu vou sair desse lugar porque aqui está desmoronando. Eu ia para o outro lado, e o outro lado começava a se partir também. Eu ia para o outro lado e tudo desmoronava também. E todo o chão que estava debaixo de mim desmoronava. E eu pensava na visão do Senhor, eu dizia, eu vou cair nesse buraco, é o meu fim, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas, de repente, irmãos, eu me via flutuando parado no ar. E o Senhor fala no meu coração, lembra do livramento que eu te dei lá no centro? Eu te mostro hoje o que eu fiz na tua vida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus tira o homem da escravidão do pecado, o homem inaceitável do Senhor. Glória a Jesus. Deus chega para um rapaz e diz assim, vai até a praça e dá um grito, Jesus te ama. Aí ele vai ser outro, 1h da manhã tem ninguém na praça, o que eu vou fazer na praça? Aí o Espírito Santo fala, meu filho, vai até a praça e dá um grito, Jesus te ama. Ele foi até a praça, subiu no banco, olhou para um lado e para o outro e gritou, Jesus te ama! Não viu ninguém, não entendeu nada. Passou o dia todo pensando naquilo que Deus mandaria ele fazer. Quando foi no outro dia, 2 horas da manhã, o Espírito Santo chegou para ele e disse mais uma vez, meu filho, vai até a praça e dá um grito, Jesus te ama. Ele, mas Senhor, não tem ninguém naquele lugar. Mas mesmo assim ele foi, subiu no banco e gritou, Jesus te ama. Quando foi no 3º dia, o Espírito Santo, 3 horas da manhã, chegou para ele e disse, meu filho, vai até a praça e dá um grito, Jesus te ama. Ele foi da praça, subiu o banco e gritou, Jesus te ama. Passou o dia todo pensando naquilo,
Chegou a noite, ele foi para a congregação dele, aonde ele se congregava, o pastor dele estava ministrando, pregando a palavra. Deus usou o pastor tremendamente. E quando o pastor termina de pregar, o pastor faz um apelo e diz: agora, quem quer aceitar Jesus e contar o testemunho, venha rápido, venha correndo. E o senhor sentado lá atrás disse: eu quero contar um testemunho. Ele disse: outra noite, 3 horas da manhã, eu estava aflito, oprimido, e eu ia dar cabo na minha vida. Eu amarrei uma corda no cabo do telhado, estava em cima do banco e amarrei essa corda no meu pescoço. E quando eu ia para o lado daquele banco, eu ouvi uma voz que vinha lá na praça: Jesus te ama! E Deus trazia a libertação daquele homem